Há algo de emocionante em saber fatos assustadores e estranhos. Você já se perguntou o quanto a vida real tem de estranho? Você está pronto para se assustar? Existe a possibilidade de o Sol explodir. No entanto, seguimos nossas vidas como se nossa estrela sempre continuasse a nascer e a se pôr. Imagine o Sol explodindo agora. Você não teria consciência da catástrofe por mais de 8 minutos. É o tempo que a luz solar leva para chegar à Terra. Se toda essa energia atingisse nosso planeta, a destruição começaria logo a seguir. Afinal, é o Sol, e essa estrela não se apagaria como uma vela. Aqui está outro cenário. O que aconteceria se o mundo perdesse todo o oxigênio por 5 segundos? 5 segundos podem não parecer muito à primeira vista, mas é mais do que suficiente para causar problemas muito sérios. Em primeiro lugar, as pessoas que estivessem do lado de fora teriam queimaduras solares gravíssimas. Além disso, nossos ouvidos internos explodiriam, pois não teriam tempo suficiente para se adaptar aos novos níveis de oxigênio. Tudo porque a pressão do ar na Terra cairia 21%. Sem oxigênio, todo tipo de transporte, exceto o elétrico, falharia instantaneamente. Isso significa que os motores dos aviões no céu parariam de funcionar e os carros parariam no meio das estradas. Ah, e nosso lindo céu azul ficaria escuro. Mas você provavelmente não teria tempo de olhar para cima, pois a crosta terrestre desmoronaria sob seus pés. Afinal, ela é composta por cerca de 45% de oxigênio. Aproveite a queda livre. Mesmo que esses cenários possam acontecer, eles parecem mais o enredo de um filme com o tema apocalipse. Portanto, continuarei com uma variação um pouco mais realista, mas igualmente assustadora do fim do mundo. Você sabia que bactérias e vírus podem viver no gelo? Pesquisadores encontraram vírus antigos, e alguns deles são desconhecidos pela ciência. Por exemplo, em 2014, os cientistas encontraram um vírus com cerca de 30 mil anos. Felizmente, dizem que é improvável que esses vírus prejudiquem as pessoas. Então, você pode deixar esse pacote do juízo final de lado. Já os micróbios preocupam os cientistas. Por exemplo, após uma onda de calor em 2016, houve um surto de uma doença infecciosa grave chamada antraz. A fonte foi uma carcaça de rena infectada que estava presa sob o gelo desde 1941. Dezenas de pessoas e centenas de renas foram infectadas. Algumas famílias que viviam na área tiveram que ser transportadas de avião para algum lugar seguro. Em um belo dia de primavera, você está cortando a grama. Dá para sentir aquele cheiro incrível de grama recém-cortada. Bem, isso é um sinal SOS. Os cientistas dizem que as plantas liberam uma substância química especial como forma de sinalizar aflição. Pelo lado positivo, o aroma também atrai insetos benéficos. As aranhas podem sobreviver no espaço. 2 delas foram enviadas ao espaço e transformaram em seu novo lar a espaçonave livre de gravidade. A aranha macho sobreviveu em gravidade zero por 65 dias. Ainda estava viva depois de retornar à Terra. A fêmea construiu 34 teias e trocou de pele 3 vezes. Tendemos a não ligar para os animais minúsculos porque eles não são muito visíveis. Mas a ciência diz que não devemos fazer isso. Eles são importantes para o ecossistema. Este também pode ser um bom momento para informar que a mudança climática está deixando as aranhas maiores. Um estudo de 2009, por exemplo, revelou que à medida que o Ártico fica mais quente e tem primaveras mais curtas e verões mais longos, as aranhas-lobo ficam maiores. Como aranhas maiores podem ter mais descendentes, sua população está aumentando. Uau, as aranhas podem sobreviver no espaço. Elas estão ficando maiores. O que mais elas podem fazer? Nadar? Na verdade sim, elas também sabem nadar. Elas não são excelentes nadadoras. Quero dizer, essa não é exatamente a habilidade delas. Elas nadam apenas quando caem acidentalmente na água ou quando estão sendo perseguidas por predadores. A razão pela qual nossos dedos ficam enrugados depois de ficarmos muito tempo na água é bastante prática. Isso nos proporciona melhor aderência em superfícies escorregadias. No entanto, esse recurso pode ser perdido após algum dano no nervo. Por exemplo, um mecânico de 28 anos acidentalmente caiu em uma porta de vidro e teve um corte profundo no pulso. Seus tendões foram danificados. Durante o processo de recuperação, ele descobriu uma coisa interessante. Seus dedos não ficaram enrugados. Os médicos dizem que isso foi decorrente de um defeito sensorial após o acidente, e seus dedos podem nunca mais ficar enrugados. O blobfish, como o conhecemos, se assemelha a um Pokémon derretido.
Mas em seu habitat natural, essa criatura tem a aparência de um peixe normal. Imagine-se sendo jogado no espaço sideral. Isso é o que acontece com esses peixes sendo expostos a uma diferença na pressão atmosférica. A pobre criatura fica assim quando trazida à superfície, porque sofre um dano de descompressão. De volta a seu lar no fundo do mar, o blobfish não é tão gordinho e mal-humorado. É uma criatura do fundo do mar que vive abaixo da zona crepuscular, a uma profundidade de cerca de 300 metros. Não tem nenhum suporte estrutural natural. É por isso que ele incha quando os pescadores o puxam para a superfície, onde a pressão é bem menor. Uma jovem começou a ter dores de cabeça e outros problemas de saúde. Ela foi a uma consulta e os médicos descobriram uma gêmea maligna em seu cérebro. Bem, mais ou menos isso. Descobriram que ela tinha uma massa chamada teratoma no cérebro. Alguns médicos dizem que quando essa mulher ainda era um embrião, certas células acabaram onde não deveriam estar, tipo no cérebro dela. É um alívio saber que os especialistas retiraram a massa e a mulher se recuperou. Você sabia que a CNN tem uma transmissão pré-gravada para ir ao ar durante o fim do mundo? Sim, eles estão preparados para o último dia na Terra. Chama-se Turner Doomsday Video. Os cirurgiões alegaram que um pinheiro estava crescendo dentro do corpo de um homem. Ele foi ao médico suspeitando de que algo estava errado com seus pulmões. O médico disse que ele havia inalado uma semente de pinheiro que brotou e começou a crescer em seus pulmões. Mas outros profissionais dizem que é muito escuro dentro de um pulmão e a maioria das sementes precisa de luz para crescer. Portanto, existe a possibilidade de que tudo não passe de uma farsa. O oceano é a fonte da vida na Terra. Ele abrange mais de 70% da superfície do planeta. No entanto, mais de 80% do nosso oceano não foi mapeado, não foi observado e permanece inexplorado. Inacreditável! Aqui está outro fato sinistro. Algumas formigas são transformadas em zumbis por um fungo que passa a manipular seus cérebros. O terrível fungo infecta uma formiga operária e cresce através do corpo da formiga. O fungo obtém os nutrientes de que necessita e literalmente assume o controle da mente da formiga. O fungo faz isso para fazer com que a formiga saia do ninho e suba no caule de uma planta próxima. O fungo direciona o inseto até encontrar a temperatura, a umidade e a altura adequadas para o crescimento desse fungo assustador. Você já se assustou ao se olhar no espelho? Seu cérebro meio que prega peças para fazer você ver monstros. Isso provavelmente está relacionado ao efeito Troxler, uma ilusão de ótica que afeta a percepção visual. Quando você se fixa em um ponto específico, mesmo por um curto período de tempo, um estímulo imutável longe do ponto de fixação se dissolverá e desaparecerá. Isso está relacionado a como percebemos as coisas, tanto visual quanto mentalmente. Você acha que foi assim que surgiu a lenda de Bloody Mary? Digamos que você chegue a um hotel depois de uma longa viagem e tudo o que deseja é dormir e descansar, mas não importa o quanto tente adormecer, você ainda fica acordado até tarde da noite. E quando finalmente consegue cochilar, acorda com frequência durante a noite ou muito cedo pela manhã. Os pesquisadores têm um nome para esse fenômeno: o efeito da primeira noite. Estudos afirmam que o sono ruim em um local desconhecido pode estar relacionado à proteção do dorminhoco de um perigo potencial. Quando estamos em um ambiente desconhecido, apenas metade do nosso cérebro realmente descansa. Outras espécies também fazem isso, então não estamos sozinhos. Comente aqui embaixo se você conhece algum fato assustador que não adicionei a esta lista.